Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer notícias do Mengão. Você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, até para a gente ter essa interação, né, entre nós e vocês também, tá bom? E, por favor, aí aumente o nosso engajamento nas redes sociais, tá bom? Bom, a notícia que eu trago hoje é que Felipe Luiz e Léo Pereira treinam sem dores e viajam para o Paraguai. Zagueiro e lateral foram poupados do jogo com o Cuiabá para que chegassem ao jogo contra o Olímpia perto das melhores condições físicas. Segundo o site Globoesporte.com, o Flamengo quase não terá desfalques para o duelo decisivo contra o Olímpia nesta quinta-feira, às 9 da noite, em Assunção. E duelo esse que vale pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Duas das dúvidas, que eram Felipe Luiz e Léo Pereira, treinaram o tempo inteiro nesta quarta e viajam para a capital paraguaia. Na atividade desta quarta, o lateral esquerdo e o zagueiro participaram sem restrições. Pulgar, ainda se recuperando da lesão no músculo posterior da coxa direita, é o único desfalque. O Flamengo viaja para Assunção na tarde desta quarta-feira e chega na capital do Paraguai por volta das 8 da noite de Brasília. Bom, o que eu acho disso? Eu acho dois retornos muito importantes para o time. O Felipe Luiz, como eu falei ontem, tá? O Ayrton Lucas, o Bruno Henrique e o Gerson, eles estavam... Tá faltando uma certa comunicação entre eles para poder um não ficar ocupando o espaço do outro. São três jogadores muito ofensivos que vão para o ataque mesmo. Todos três ocupam ali a faixa do fundo, do lado esquerdo. O Felipe Luiz, quando ele vai para o ataque, ele vai mais por dentro. Então ele acaba não invalidando, digamos assim, as jogadas do Bruno Henrique e do Gerson. E, na verdade, ele não vai toda hora para o ataque, porque, como eu falei, o Felipe Luiz, ele já tem uma certa idade. Aliás, hoje é o aniversário do Felipe Luiz. Parabéns para o Felipe Luiz, né? E quando ele não vai para o ataque, ele fica ali resguardando uma linha de três zagueiros. Bom, e a escalação provável do Flamengo é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe Luiz, Vitor Hugo ou Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Bom, a volta do Léo Pereira também é importante para o sistema defensivo, porque ele, como eu falei ontem também, ele vem de algumas boas atuações em sequência, tá? Até principalmente depois do gol que ele fez contra o Corinthians, que ele estava lesionado durante o jogo, e aí ele adquiriu aquela confiança que ainda faltava um pouquinho nele, e aí sim ele começou a ter boas atuações em sequência ao Léo Pereira. Então é importante sim o retorno dele ao time. Se der empate, o Flamengo avança às quartas de final. Se passar, vai fazer contra o Fluminense um inédito Fla-Flu na Libertadores. Pois é, rapaz. Aliás, comentar um pouquinho aí essa classificação do Fluminense, porque a arbitragem ajudou bastante, né, Flusão? A arbitragem ajudou bastante. Porque a arbitragem ignorou uma expulsão do André, porque o André meteu o pé no rosto do jogador argentino, e também o André cometeu 2 pênaltis, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo, tá? Então o André aí
envolvido diretamente em 3 erros graves da arbitragem, na minha opinião, nesse jogo do Fluminense com o Argentinos Júnior. E, na verdade, eu acho que o Argentinos Júnior também foi um pouco influenciado por conta desses 3 erros, mas não merecia perder não, tá? O Argentinos Júnior fez uma partida ok no Maracanã, mas o Fluminense não jogou bem não. Jogou bem não. Se o Flamengo passar pelo Olímpia e jogar contra o Fluminense o que jogou na Copa do Brasil, não ganha não, amigo. Atropela, tá? Então aí, Flamengo com boas chances de, passando pelo Olímpia, ir para a semifinal. E aliás, falando em semifinal, que classificação dramática do Internacional para cima do River Plate, hein? Olha, o Internacional jogou muito bem, merecia até se classificar no tempo normal. Não fosse outro erro de arbitragem também. O Internacional teve um pênalti claro, ignorado a seu favor. Se eu não me engano, o jogo ainda estava 0-0 no primeiro tempo, tá? O Internacional teve esse pênalti ignorado a seu favor. Mas enfim, o Internacional passa de forma dramática, fez 2-0, o River diminuiu no último minuto, foi para pênaltis, aí o River teve um pênalti que o jogador escorregou, deu 2 toques na bola, e aí no final o Internacional acabou passando pelo River Plate. E aliás, Atlético Paranaense, que beleza, hein, Furacão? Que beleza, hein? O Vidal falou que ia ganhar uma Libertadores pelo Atlético, é isso mesmo? Porque o Thiago Heleno jogou a possibilidade da Libertadores na trave. Beleza, né, Furacão? Vai dar Bolívar e Inter nas quartas de final. Bom, se o Olímpia vencer por 1 gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. E eu vou encerrar aqui minha participação hoje com dados. Olha a curiosidade do dado. Gabigol, todo mundo sabe que o Gabigol tem 30 gols em Libertadores pelo Flamengo. Mas sabe qual foi o adversário no qual o Gabigol fez mais gols? Muita gente não vai saber, mas eu vou dizer agora. Foi o Olímpia. Inacreditável, né? Porque o Gabigol fez mais jogos contra outros adversários do que contra o Olímpia. Contra o Olímpia, o Gabigol só fez 3 jogos. Os 2 de 2021 e esse da ida de 2023. Pois é. Bom, e nos 2 de 2021, o Gabigol marcou 4 vezes. Que nem o Bruno Henrique contra o Barcelona de Guayaquil também em 2021. O Gabigol fez 2 gols nos jogos lá, nos 4-1 lá de Assunção, e outros 2 no 5-1 que o Flamengo meteu aqui em Brasília. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã, aí falando da expectativa do jogo, também falando um pouquinho mais ainda de outros brasileiros que ainda vão jogar pela Libertadores. Hoje, por exemplo, tem Galo e Porco, né? Palmeiras e Atlético Mineiro, o jogo da volta. Então aí a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso tudo, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã. Tchau, tchau, gente.